Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas online, tá certo? Hoje nós iniciaremos o segundo bimestre. Eu já fechei a média do primeiro bimestre. Quem está faltando alguma nota, né, não está fechada a média, mas a gente vai estar fechando até o final da semana desse pessoal também, ok? Então nós vamos aqui iniciar o nosso segundo bimestre. Os conteúdos do segundo bimestre, eles têm uma certa quebra em relação ao primeiro. É um outro tópico completamente diferente, que vai analisar outro tipo de raciocínio. Nós estávamos na álgebra, vendo lá matrizes, determinantes, sistemas lineares, e aqui nós vamos ver trigonometria. Então, todo o segundo bimestre vai ser trigonometria. Trigonometria é uma parte que a maioria dos alunos tem uma certa dificuldade, tá certo? Já vou alertando aí vocês em relação a isso, porque um dos fatores é que você precisa compreender desde o início, né? Porque é algo encadeado, você não pode deixar de entender uma parte porque vai faltar lá na frente, tá certo? Então tem que entender o passo a passo da trigonometria. Essa primeira parte, que é a trigonometria no triângulo retângulo, nem tanto, ela é uma parte um pouco separada. Inclusive alguns de vocês, talvez até a maioria de vocês, já tenham visto esse assunto no ensino fundamental, tá certo? Lembrando que esse assunto aqui, ele é do primeiro ano. O professor do primeiro ano de vocês, ele não conseguiu chegar até esse conteúdo e pediu que, antes de eu entrar na trigonometria do ciclo trigonométrico, que é realmente o nosso assunto do segundo ano, eu visse com vocês a trigonometria no triângulo retângulo. Então os exercícios não vão estar no livro de vocês, eu vou preparar uma lista à parte para lançar para vocês para treinarem esse conteúdo aqui. Ok, pessoal? Então vamos aqui ao triângulo retângulo. Primeiro, né, para estudar a trigonometria no triângulo retângulo, você tem que identificar e saber o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo tem a principal característica de ter um ângulo de 90 graus, tá certo? Teve um ângulo de 90 graus, é triângulo retângulo, ok? Então, diante de um triângulo, você identificou um ângulo de 90 graus, então você está diante de um triângulo retângulo, tá certo? E os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais. No caso aqui, o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus, o ângulo fica olhando para ele, recebe o nome de hipotenusa. Ok? Nem sempre o triângulo vai estar desenhado bonitinho assim. Pode estar de ponta cabeça aqui. Você tem que identificar onde está o ângulo de 90 graus e o lado que está de frente para ele chama-se hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Tá certo? Então, hipotenusa e dois catetos. Ok? Então, a primeira coisa é identificar isso daqui. Depois, nós temos uma relação métrica do triângulo retângulo importantíssima, tá? Que é o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Que eu acho que também vocês, não é novidade para vocês, tá? Teorema de Pitágoras não deve ser novidade para vocês. Deve ter visto aí no oitavo, nono ano. Ok? No Teorema de Pitágoras diz o seguinte: a medida da hipotenusa, aqui nós chamamos de medida, tá? A medida da hipotenusa, aqui é a nossa hipotenusa, tá? Ela mede A. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui são as medidas de A, B e C, tá? Ok? Então, essa relaçãozinha aqui chama-se Teorema de Pitágoras. Acredito que a maioria de vocês já deve ter contato com essa formulazinha aqui. Ok, pessoal? Por enquanto, isso aqui não é trigonometria, tá? Isso aqui é uma relação métrica, fala só de medidas. Trigonometria é quando envolve os ângulos, tá? Ok? Então, as relações trigonométricas do triângulo retângulo são três, né? Seno, cosseno e tangente. Vamos começar com a relação seno. O que vem a ser o seno de um ângulo, tá? Seno, por exemplo, desse ângulo aqui, quando se fala de seno, cosseno e tangente, nós estamos relacionando com ângulos, tá, ok? Então, como é que eu calcularia, ou quanto é que seria o seno desse ângulo aqui, desse ângulo alfa? Na relação seno, você vai pegar e você vai dividir a medida do cateto oposto ao ângulo. Quando você vai estudar o ângulo, por exemplo, o ângulo alfa, tá certo? Você vai fazer a nomenclatura dos catetos.
Então, no triângulo retângulo tem hipotenusa e dois catetos. Quando você passa a analisar um dos ângulos, então esses catetos vão receber nomes, tá? O cateto que está de frente para o ângulo está olhando para ele, esse cateto recebe o nome de cateto oposto. E o outro é o cateto adjacente, tá certo? Então, para o ângulo alfa, esse é o cateto oposto e esse outro é o cateto adjacente, ok? Se nós estivéssemos analisando o ângulo beta, estivéssemos analisando esse ângulo aqui, essa aberturazinha aqui, o cateto oposto ao ângulo beta é esse e o outro é o adjacente. Então, dizer quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, você precisa saber qual é o ângulo que você está perguntando, tá certo? Então, para o alfa aqui, ó, cateto oposto é esse, cateto adjacente é esse. Para o beta, já muda de figura, né? Para o ângulo beta, esse é o cateto oposto e esse aqui o adjacente. E para você saber a relação seno, vai ser sempre a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. Certo? Então, seno de um ângulo é a divisão do cateto oposto a esse ângulo pela hipotenusa. Se eu quiser, por exemplo, o seno do ângulo alfa, seno de alfa, como é que eu iria calcular o seno de alfa? Fazer a divisão do cateto oposto. O cateto oposto é esse, estou analisando o ângulo alfa. Cateto oposto, quanto é que mede? B. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa vai ser sempre essa, A. Então está aqui o seno de alfa. É B sobre A. É a divisão da medida B pela medida A. Certo? Por outro lado, se eu quiser saber o seno lá do ângulo beta, o seno do ângulo beta, seno é sempre a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, ok? Do ângulo beta, quem é o cateto oposto? Aqui, ó, C. Então a divisão seria C pela hipotenusa A. Então, para eu fazer aqui o seno do ângulo beta, é dividir a medida C pela medida A. Ok? Certo, pessoal? Vamos passar agora para outra relação, para a relação cosseno. Relação cosseno. A relação cosseno é uma divisão. Uma relação é uma divisão. Seria a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa. Tá certo? Então, se eu for fazer aqui, saber quanto é o cosseno do ângulo alfa, cosseno de alfa, símbolozinho, né? Cosseno de alfa, igual a divisão do cateto adjacente. Para o alfa, esse é o cateto oposto e esse aqui é o adjacente. Então, a divisão do cateto adjacente, C, pela hipotenusa, A. Certo? Se eu quiser o cosseno de beta, o cosseno do ângulo beta, o ângulo beta é esse. Vai ser a divisão do cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente para o beta? Para o beta, esse aqui é o oposto e esse é o adjacente. Então, o cosseno de beta, medida do cateto adjacente, B, dividido pela hipotenusa, A. Pronto. Ok? Então, está aí a relação cosseno. E, por último, a relação tangente. Como é que eu calculo aí? Como é que é essa relação tangente? Tangente. A tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente.
Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então observe que na tangente não passa pela hipotenusa, né? Por isso daquele ditado popular, né? Saiu pela tangente, né? Ou seja, saiu pelos lados, né? Não foi pelo principal, que é a hipotenusa, tá certo? Então, cateto oposto, cateto adjacente. Então, seja calcular aí a tangente do ângulo alfa. O ângulo alfa é esse, vai ser a divisão do cateto oposto, B, pelo cateto adjacente, C, que não entra a hipotenusa, tá? E se eu quiser a tangente do ângulo beta, tem pouco espaço aqui, tangente do ângulo beta, o ângulo beta é esse, cateto oposto, C, sobre cateto adjacente, B. Ok? Então tem as três relações, tá? Seno, cosseno e tangente. Relação seno, cosseno e tangente são as relações trigonométricas que a gente estuda aí no triângulo retângulo. Ok, pessoal? Aqui nós estamos falando de ângulos, né? Que eu coloquei um ângulo genérico, alfa, beta, mas há os ângulos chamados ângulos notáveis, que são esses três aqui. São os ângulos que aparecem mais em problemas, tá? E muitas vezes os problemas não trazem os valores dele. Né? Esses valores vocês devem aí memorizar. Né? Se vocês tiverem feito aí um ensino fundamental bom, né? Vocês já conseguem saber quem é o seno de 30, seno de 45, seno de 60. E vamos preencher essa tabelinha aqui. Esses 9 valores aqui, há algumas maneiras de se preencher para você não esquecer, tá? E no dia a dia, durante todo esse segundo bimestre, vai estar sempre recorrendo ao seno de 30, ao cosseno de 45, ao cosseno tangente de 60. Então, vai meio que vocês automaticamente vão acabar memorizando esses valores, ok? Então, para preencher essa tabela, assim do zero, né, você faz assim, ó, monta dessa forma, né, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Aí você coloca assim, ó, 1, 2, 3 no seno. Aí, o cosseno, 3, 2, 1. 1, 2, 3, depois voltando, 3, 2, 1. Aí você divide todo mundo por 2. Divide todo mundo por 2. E coloca a raiz em todo mundo, na parte de cima, né? Então, se eu colocar aqui a raiz de 1, vai ser 1, não vou nem colocar. Aqui eu vou colocar a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, vai ser 1, não vou nem colocar. Então, pronto, aí nós já temos o seno e o cosseno. A tangente, você pode memorizar, é raiz de 3 sobre 3, 1, e raiz de 3, a tangente de 60. Se você esquecer a tangente, basta dividir o seno pelo cosseno que você vai encontrar a tangente. Tá certo? Então essa é a tabelinha dos ângulos notáveis. Vamos trabalhar muito com esses ângulos aí. Tá? A maioria dos problemas vão trazer esses ângulos. Se trouxer outro, ele vai dizer, ó, adote tangente de 27 graus igual a tanto. Tá certo? Mas é bom que a gente memorize isso aqui. Na internet, no YouTube, tem várias maneiras de você memorizar, tem música e tudo. Mas depois que você está aplicando o dia todo, né, por muito tempo, você acaba memorizando. E aqui entre o seno e o cosseno há algumas relações, né, para você memorizar. Por exemplo, o seno e o cosseno de 45 são iguais. E o seno e o cosseno de 30 e 60 eles são invertidos. Né? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então faz um xizinho aqui, não? Tá? Então, tudo isso aí dá para a gente memorizar. Ok, pessoal? Então, parece ser muita coisa, mas eu acredito que a maioria de vocês já viram isso aqui em algum momento, tá certo? Eu vou, como não tem no livro de vocês atualmente, no livro do segundo ano, eu preparei uma lista de exercícios, eu vou postar para vocês tentarem resolver. E as dúvidas vocês mandam para mim no privado do WhatsApp para a gente estar tirando essas dúvidas, tá certo? Então era só isso, obrigado pessoal, boa sorte, até a próxima, valeu!